Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Dr. Adalberto Megali, eu sou médico aqui na minha clínica em Pinheiros, de São Paulo, e estou criando esse canal para a gente conversar um pouquinho sobre artrose, lesões no joelho e outras articulações, para que a gente consiga discutir um pouquinho os tratamentos. Então já se inscreve nesse canal, é um canal novo, a gente está começando agora, então a gente está num relacionamento muito próximo. Todo mundo que conseguir se inscrever e mandar mensagem, aqui é um momento de interação nesse canal novo que a gente está começando, tá certo? Então hoje eu escolhi um tema para a gente começar, e é um tema interessante, polêmico, né? Que é por que eu não faria ou por que eu não recomendo cirurgias de prótese do joelho para a maioria dos meus pacientes com artrose, por que não é a minha primeira conduta, por que eu não acho que deva ser. A gente vai conversar sobre alguns pontos dessa cirurgia que é muito realizada ainda hoje por muitos médicos e muitos pacientes, e um pouquinho sobre os resultados, né? Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou médico cirurgião geral, né? Fiz minha formação na Santa Casa de São Paulo de cirurgia. Depois eu fiz uma especialização em radiologia intervencionista, fiz mais uma residência, onde eu comecei a realizar tratamentos minimamente invasivos de uma forma disseminada pelo corpo, certo? E uma das minhas práticas hoje, atual, é o tratamento para dor de artrose e outros problemas nas articulações, como o joelho e na região da coluna. Então a gente utiliza métodos de imagem para fazer diagnóstico e tratamentos direcionados nos problemas. Dito isso, eu tenho um viés que eu acredito que os tratamentos minimamente invasivos para quem tem problemas no joelho são melhores do que os tratamentos cirúrgicos na imensa maioria dos casos. Então, já deixo isso claro desde o começo para que vocês entendam o meu ponto de vista e que eu posso estar explicando para vocês, né? Então, primeiro a gente precisa pensar quais são os tipos de cirurgias que a gente tem disponível para quem tem artrose no joelho. Outros problemas no joelho, né? A gente tem outros tipos de cirurgias, mas em especial para a artrose no joelho, a gente tem basicamente dois procedimentos. A artroscopia, que é quando a gente faz uma pequena incisão no joelho, algumas incisões, né, onde a gente passa uma câmera com alguns braços, né, algumas pinças, e a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva para fazer uma limpeza dessa articulação, retirar restos de fragmentos e eventuais debris, que a gente chama, né, naquela articulação, para que facilite a dor e o paciente tenha menos sintomas. E a cirurgia de prótese, onde a gente faz a troca completa desse joelho, né? Então a gente tem basicamente esses dois tipos de cirurgia para quem tem artrose no joelho, né? Hoje, a artroscopia, que é uma cirurgia que ainda é utilizada, ela não é recomendada pela maioria das sociedades de ortopedia. Inclusive, a Academia Americana de Ortopedia, ela não recomenda mais a realização da artroscopia. Por quê? Os estudos não mostraram um benefício claro para a realização desse tipo de cirurgia. Ainda assim, a gente ainda tem um aumento de riscos, principalmente no que diz respeito aos eventos tromboembólicos, ou seja, as tromboses e as embolias pulmonares, que estão aumentadas por conta de um procedimento, de uma cirurgia. Então, por conta desse benefício que não está tão claro, não tem se demonstrado durante os estudos que têm sido realizados de uma forma mais recente, esse tipo de procedimento não tem sido mais indicado para a maioria dos pacientes, apenas casos muito específicos, falhas de múltiplas tentativas de tratamento, que a gente pode pensar em indicar um procedimento desse tipo, o que não é a maioria dos casos, pelo contrário, é uma grande minoria dos casos, né? E a artroplastia de joelho, ou seja, a prótese de joelho, que é a cirurgia final, que teoricamente a gente faz uma troca daquela articulação, essa sim é uma cirurgia que tem demonstrado bons resultados, mas ela só é indicada, ela só traz benefício para os pacientes que têm muita dor e que já tentaram todos os tratamentos e falharam. Ou seja, ela não tem indicação para aquele paciente que está começando a ter um processo de artrose ou que nunca fez um tipo de tratamento para artrose, né? Não faz sentido você ser submetido a uma cirurgia grande, com bastante risco, e que tem chance ainda de não melhorar o seu quadro de dor, sendo que você pode fazer outros tratamentos menos invasivos antes.
Sempre que a gente vai fazer uma cirurgia de prótese, a gente precisa considerar, né, os 3 maiores riscos que são associados a esse procedimento. De novo, a trombose e os eventos embólicos, que podem inclusive ser fatais por uma oclusão da circulação do pulmão, que é a embolia pulmonar. O risco de infecção, que pode acontecer da prótese e da pele, né, que pode ser um evento catastrófico, super difícil de tratar, necessitando de antibiótico por muito tempo e eventualmente até a retirada da prótese. E eventualmente o joelho ele ficar desalinhado. Também pode acontecer na cirurgia de prótese. E eventualmente aquele alinhamento de um joelho com o outro pode não ficar da maneira mais perfeita possível. E isso pode trazer um desalinhamento, pode não deixar o joelho da melhor forma possível, isso trazer mais dor para esse tipo de paciente. Além disso, a recuperação ela é prolongada e costuma ser meio chata, porque a gente precisa de um repouso, precisa ficar de cama. A maioria dos pacientes só retornam às suas atividades habituais, né, a partir de 3 meses, exercícios e movimentações praticamente 1 ano, né? A gente tem restrições depois para quem faz cirurgia de prótese. A maioria dos pacientes ele tem que praticar exercícios de menor impacto, né? Porque ainda que a gente não tenha uma evidência 100% a respeito disso, acredita-se que exercícios de maior impacto poderiam desgastar a prótese de uma forma mais rápida, mas exercícios de baixo impacto pode ser benéfico não apenas para as articulações no geral, mas para o corpo com um benefício de saúde como um todo, redução de risco cardiovascular, redução de resistência insulínica e outros problemas que são relacionados com a imobilidade. Então, exercícios de alto impacto provavelmente deverão sair da rotina dos pacientes que fazem uma cirurgia de prótese. Então, é pensando nisso, né, nesses problemas todos das cirurgias, que a gente vê que alguns procedimentos não têm um benefício comprovado pela literatura e ainda trazem riscos, e as cirurgias que realmente têm algum tipo de benefício são cirurgias grandes e com isso também são cirurgias de maior risco, a gente tem os tratamentos menos invasivos que devem ser sempre, em todos os casos, a primeira opção. A menos que o paciente tenha um evento traumático, ou seja, um acidente muito grave ou alguma coisa que demande um cuidado de urgência ou emergência, para os pacientes crônicos, o tratamento não invasivo ele costuma ser a melhor opção e a primeira opção. Não há necessidade, na maioria dos casos, da gente ficar indicando um procedimento cirúrgico para aquele paciente que nunca realizou um tratamento, nunca realizou um protocolo de reabilitação física, com treinamento direcionado para fortalecimento da musculatura apropriada, a musculatura de coxa, de quadríceps, a musculatura da região do quadril, a musculatura de sustentação, que é o core. Então, esse é o tipo de tratamento inicial, junto com os tratamentos intervencionistas, onde a gente consegue retirar a dor desse paciente, e esse paciente, ele ficando sem dor, ele tem liberdade, maior facilidade para poder realizar atividades que vão trazer realmente um benefício para a saúde global desse paciente e que podem reduzir ou inclusive evitar que esse paciente precise de uma cirurgia de prótese lá no futuro. A verdadeira longevidade e a verdadeira liberdade de dor para que você possa estar por muitos e muitos anos sem realizar novos procedimentos, sem precisar estar indo no médico o tempo inteiro e fazendo as suas atividades básicas, como subir e levantar de uma cadeira, subir e descer escadas ou simples caminhadas no parque, ele está nas mudanças de hábitos de vida, na atividade física regular, numa alimentação regrada, no controle do sono, para que você consiga ter realmente qualidade de vida. Mesmo com a cirurgia de prótese, você pode ter uma redução da dor, mas você ainda pode ter dor residual, você ainda pode ficar limitado. Então é sempre bom a gente evitar e começar com tratamentos menos invasivos, tratamentos mais acessíveis e que podem ser realizados muitas vezes no consultório, que não precisa de uma recuperação e que é mais simples de ser realizado e com menos riscos, para que você tenha um benefício da redução da dor e melhora da qualidade de vida, e aí sim poder fazer atividades físicas e um fortalecimento direcionado de uma forma concreta para a musculatura e para as deficiências que todo mundo apresenta, né? Para que você fique sem dor por muito, muito tempo.
tá bom? Então esse é um vídeo inicial, essa é a minha opinião, né? Aqui embaixo a gente pode discutir sobre o que eu acho das cirurgias de prótese, das cirurgias para artrose no geral e de alternativas que a gente pode realizar para esse tipo de paciente. Então, vamos aproveitar esse local de debate, esse local para que a gente possa conversar. E, por favor, mandem as suas mensagens aqui embaixo para a gente começar um relacionamento e poder discutir um pouco mais sobre esse tema que é bastante prevalente, bastante importante na nossa população como um geral.